Olá, aqui é a Isis Grazielli, psicóloga especialista em orientação profissional no Instituto VI. E no nosso papo de hoje eu gostaria de te revelar um segredo. Não existe um único trabalho adequado para cada um de nós. Eu acho que você já ouviu as pessoas falando que nós temos um certo perfil profissional. E geralmente as pessoas usam três palavras para descrever esse perfil, né? São as três palavras mais usadas, mas podem ser que existam outras. Essas três palavras são, tem gente que é de exatas, tem gente que é de humanas, tem gente que é de biológicas. E existem aí algumas variações nessas três expressões, mas são expressões que passam a ideia de que, a partir dos nossos interesses, a partir das nossas facilidades, a gente faz parte de um grupo específico de pessoas. Ou a gente faz parte das pessoas que são de exatas, ou a gente faz parte do grupo das pessoas que são de biológicos, ou a gente faz parte do grupo que é de humanas. E essa divisão, principalmente nesses três grupos, ela vem muito do formato como as nossas escolas são construídas. Talvez no seu período de escola, as suas disciplinas, as suas aulas tivessem um nome específico, diferente até dos nomes que são usados nas escolas hoje. Mas já fazem muitos anos que as nossas escolas no Brasil têm ali conteúdos que se diferenciam nesses três aspectos. Então, tem alguns conteúdos que são mais voltados para cálculos, para raciocínio matemático, para raciocínio lógico. Existem as disciplinas que são mais para entender como o ser humano funciona, como a gente vive em sociedade, em comunidade. E existem aqueles conteúdos mais voltados para a saúde, para entender como o nosso corpo é formado, como o corpo dos outros seres vivos funcionam. E, em geral, as pessoas usam essa experiência da escola para pensarem em qual desses grupos eu me encaixo melhor, com qual desses conteúdos eu me dou bem. E é comum até que muitos alunos se deem melhor com alguns conteúdos do que com os outros, assim como também tem algumas pessoas que gostam de ter contato com todas essas áreas do conhecimento. Mas existe uma análise que a gente faz sobre isso que pode ser perigosa para o nosso futuro profissional. É muito comum que as pessoas se baseiem na experiência da escola, em que elas gostavam mais de uma coisa ou mais de outra, e avaliem que esse gosto, esse contato mais interessante, deve determinar o trabalho que elas vão ter, ou o assunto com que elas vão trabalhar. É muito comum nós encontrarmos pessoas que fazem o seguinte raciocínio: se eu gostei de disciplinas de cálculo na escola, eu devo ter um trabalho que lida com cálculos. Se eu gostei de estudar sociedade na escola, eu devo ter um trabalho que lida com sociedade. Se eu gostei de biologia na escola, eu devo trabalhar na área da saúde. Mas as disciplinas que nós aprendemos na escola e os trabalhos que estão disponíveis para a gente ter na nossa vida não são tão próximos assim. Primeiro, porque muitos dos conteúdos com os quais é possível trabalhar a gente nem estuda na escola, nem existem enquanto disciplinas ou conteúdos da escola. Então, como é que a gente poderia avaliar que a gente quer trabalhar com essas coisas, que é um caminho de trabalho interessante, se a gente nem teve contato com isso ainda? Se isso nem apareceu na escola, não daria para a gente usar só a nossa experiência da escola para pensar nessas carreiras como sendo carreiras interessantes. Por exemplo, carreiras relacionadas a artes, muitas vezes não tiveram ali uma experiência da escola que se conecta a elas. Carreiras relacionadas a turismo não tiveram disciplinas na escola que se conectam a isso. Carreiras relacionadas à tecnologia não tiveram disciplinas na escola que se conectam com isso. Carreiras relacionadas à alimentação, à gastronomia, à nutrição, não tiveram disciplinas na escola que se conectam com isso. Carreiras relacionadas a esportes, atletismo, a desenvolvimento físico, não tiveram disciplinas na escola que se conectavam a isso. Então, existem muitas possibilidades de trabalho disponíveis para nós seguirmos e que podem ser muito interessantes, que não foram experimentados por nós antes. Então, não dá para dizer, bom, é a partir dessa minha experiência aqui, enquanto criança e adolescente, que eu vou escolher com o que é que eu vou trabalhar. Um outro ponto interessante é que essas disciplinas que nos atraem mais na escola, geralmente nos atraem porque nós tivemos professores que foram muito legais para a gente naquelas disciplinas, professores com os quais nós nos conectamos muito, ou foram disciplinas em que nós nos saímos bem e sentimos motivação para continuar estudando aquele conteúdo. E aí nós fomos nos tornando cada vez melhores nessas disciplinas. Ainda acontece de aquele determinado conteúdo que às vezes não fez muito sentido para a gente na época da escola, passar a fazer sentido em outro momento. Por exemplo,
Você pode ter sido uma pessoa que na escola não gostava muito de cálculos, de raciocínio lógico, e pensava, para que é que eu vou usar essas contas na minha vida? Para que é que eu tenho que saber fração, equação, divisão, potência? Para que é que eu tenho que estudar isso? Isso não faz diferença nenhuma na minha vida. E quando a gente não vê sentido em algo, a gente realmente não quer se aproximar daquilo. Aquilo parece um desperdício de tempo e de energia, mas pode ser que mais à frente na sua vida, ali, quando você estava em outra fase já da sua jornada, você começou a desbravar o mundo dos investimentos. Você começou a aprender assim, nossa, se eu pego o meu dinheiro e faço um investimento com esse dinheiro se multiplica, e aí eu começo a receber mais do que aquele dinheiro que eu coloquei no investimento. Olha que interessante, é uma forma de multiplicar meu dinheiro. Isso é importante para a minha vida, é importante para a vida da minha família, é importante para eu conseguir sustentar os gastos que eu tenho hoje nessa fase da minha vida. E nesse momento, saber sobre cálculos, saber sobre raciocínio lógico, sobre matemática, passa a ser interessante, porque agora passa a ter um sentido, uma importância na sua vida. Um outro exemplo que pode ilustrar isso é quando a gente pensa que em algumas escolas a gente até começa a aprender um pouco de inglês, mas a gente pode pensar assim, nossa, que chato estudar inglês, eu não vou usar inglês, eu moro no Brasil, eu falo português, para que é que eu tenho que aprender essas palavrinhas em inglês? Não, não gosto dessa matéria, acho que é uma perda de tempo, não quero me aprofundar nisso. Mas pensa só em outro momento da sua vida, se você vai fazer uma viagem para o exterior. Você vai viajar para fora do Brasil, você precisa saber se comunicar um pouco em inglês, você está empolgado para essa viagem, está doido para conhecer esse lugar novo. Nesse momento da sua vida, saber inglês passa a fazer sentido. Você pode até, talvez, ir estudar agora um pouco por conta própria, ver alguns livros, ver vídeos na internet, porque você está afim de aprender, porque é uma coisa importante para a sua vida nesse momento. E o que eu estou querendo dizer com isso é que em cada momento da nossa vida, a gente se relaciona com esses assuntos do mundo de uma forma diferente. E é super possível que a gente se conecte com vários desses assuntos ao longo da nossa vida. Talvez no nosso período escolar a gente tenha se conectado com alguns assuntos, mas isso não determina tudo o que vai acontecer na nossa vida dali para frente. Se você gostava de biologia na escola, isso não quer dizer que você tem que trabalhar com biologia, que você tem que só saber sobre biologia, só se relacionar com pessoas da área de biológicas. Nós, seres humanos, nos conectamos com muitos interesses, com muitos assuntos que existem no mundo. E é totalmente possível que a gente use parte dessas informações que a gente tem sobre nós mesmos para escolher um trabalho, ali na hora que a gente sai do nosso período escolar, mas é comum que ao longo da nossa jornada profissional a gente vai identificando outros interesses. A gente vai percebendo, olha, isso aqui que eu achava que eu não gostava, na verdade eu estou achando muito legal de aprender sobre. Olha, esse trabalho que eu nunca imaginei ter, agora está me atraindo de alguma forma. E com isso eu quero dizer que não existe um trabalho único que se encaixa com cada um de nós. Cada um de nós pode se dar bem em diferentes áreas. O importante é que aquela área do conhecimento com a qual a gente está trabalhando faça sentido para a nossa vida. Se for um conhecimento que faça sentido, que a gente acha interessante, que a gente gosta de saber mais, trabalhar com aquilo vai ser muito prazeroso. Mas talvez não vai ser prazeroso para sempre, vai ser prazeroso durante um período, enquanto isso fizer sentido. As pessoas ainda costumam pegar uma habilidade que elas tenham ou uma atividade que elas sabem fazer bem e conectam isso apenas com uma carreira específica, com um trabalho específico. Sendo que hoje é possível a gente pegar uma habilidade, uma atividade, um assunto e encontrar essa atividade, essa habilidade e esse assunto em várias carreiras diferentes. Em várias carreiras seria possível a gente executar aquelas atividades e ter contato com aquele assunto que nos chama atenção. Por exemplo, se uma pessoa é super comunicativa, ela se comunica bem, ela adora se manter informada e compartilhar essa informação com outras pessoas, ela pode pensar, bom, eu gosto de comunicação, logo, devo ser jornalista. São os jornalistas que trabalham com comunicação, certo? Sim, certo, mas não só os jornalistas. Existem muitos profissionais que trabalham com comunicação. Então, essa pessoa pode estar muito interessada em ter um trabalho que lide com comunicação, mas não é só o jornalismo que permite isso para ela, que possibilita isso para ela. Essa pessoa também pode ser um publicitário que tem sempre que estar se comunicando com a população. Pode ser um psicólogo que tem que estar sempre se comunicando com os pacientes.
Pode ser um professor que está sempre se comunicando com os alunos, ou um arquiteto que está sempre se comunicando com as pessoas para quem ele está desenhando as casas. Pode ser um cientista que está sempre comunicando as descobertas científicas para a sociedade. Ou pode ser um analista de dados numa empresa que está sempre comunicando a análise dos dados que ele está fazendo para as pessoas que tomam as decisões naquela empresa. Ou seja, às vezes a gente tem um interesse, uma habilidade, um assunto que nos chama muita atenção, e a gente conecta ele só com uma carreira, aquela talvez que a gente mais ouviu falar que trabalha com esse assunto, mas tem várias outras possibilidades de trabalhos que nós podemos ter, de caminhos profissionais que a gente pode seguir, que vão nos manter próximos desses assuntos e dessas atividades que são importantes para nós. Pense sobre isso e reflita quais outros caminhos profissionais te permitiriam estar em contato com aquilo que é interessante para você. Te espero no nosso próximo encontro para a gente aprender mais sobre como fazer boas decisões profissionais. Até lá!